Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, terça-feira, 26 de abril. Já lá se foi a oitava de Páscoa. Agora já estamos no tempo de Páscoa. Então, estamos aqui para mais um dia, podermos celebrar esta palavra de Deus em nossas vidas, celebrar a palavra em nossos corações e trazê-las, trazê-las para dentro de nós e podermos externá-la com nossas atitudes e com o nosso amor a Deus e aos irmãos. Então, nesta terça-feira, 26 de abril, nós temos a antífona do dia. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Deus, porque o Senhor Todo-Poderoso tomou posse do seu reino. Aleluia! Então, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, para a nossa reflexão, para o nosso momento de espiritualidade junto de Deus, segundo este Evangelho, é de João, capítulo 3, versículos de 7 a 15. Então, nesta proclamação do Evangelho, vamos ouvir a palavra que Jesus teve, o diálogo, na verdade, que Jesus teve com Nicodemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes até ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos então perguntou: como é que isso pode acontecer? Jesus respondeu-lhe: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade eu te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como é que acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. Muito bem, vamos ver então o que podemos ter de mensagem desta palavra, deste Evangelho aqui proclamado, de João, capítulo 3, versículos de 7 a 15. Temos aqui então este texto que deve ser lido como uma continuação do que Jesus estava falando um pouquinho antes com Nicodemos. Jesus fala da necessidade de nascer do alto, ou seja, lá do alto. Não só nascer aqui na terra, mas nascer na terra e sendo do alto. E nascer da água e do Espírito. No diálogo de Jesus com Nicodemos se contrapõem dois modelos de compreensão. Então vejamos, Nicodemos e Jesus numa conversa, e há aqui dois modelos que podemos ter então de compreensão e até mesmo de interpretação.
O primeiro, Nicodemos é mestre em Israel, portanto, representa a velha aliança. Aqui Jesus está falando para Nicodemos de coisas novas, mas Nicodemos tem ainda arraigado em si, por ser mestre em Israel, Nicodemos tem ainda arraigado aqueles antigos preceitos, aquela antiga lei hebraica, mosaica, a qual ele representa como mestre. Então, a velha aliança. Jesus, pelo contrário, é o mestre da nova aliança. Então, aqui nós temos a segunda forma de compreender. Nicodemos, velha aliança. Jesus, nova aliança. Nova e eterna aliança, na verdade, né? Do seu corpo e do seu sangue, uma vez derramados, a aliança eterna no sangue do Cordeiro. Então, quem se aproxima de Jesus na lógica meramente humana, sem a fé, não vendo nele aquele que desceu do Pai, não pode entender as coisas do alto. Então, mais do que apenas Jesus, Filho de Deus, temos que entender esta lógica, este pensamento, esta ideia do Senhor, porque só podemos entender Jesus descido do céu, vindo do Pai. E depois, lógico, retornando ao Pai. Mas só podemos entender aí em Jesus, quando temos a certeza e entendemos que Ele vem do céu, vem do Pai. Aí sim nós poderemos entender essas coisas do alto. Na verdade, somente Ele é abalizado a falar das coisas do céu, uma vez que Ele desceu do céu. Então, só Jesus pode falar das coisas do céu, até porque Ele conhece as coisas do céu, Ele veio do céu. Então, para falar para nós, para que possamos ter como noção as coisas do alto, Ele traz para nós, porque Ele veio do céu. Aqui, então, se completa a lógica de Deus. Jesus, o Filho do Homem, será elevado. E o que significa esta elevação de Jesus? Quando ele é pregado na cruz e suspenso, ele é elevado neste momento da cruz. O corpo elevado e braços abertos, nos esperando como um abraço que ele quer nos dar. Então, neste aparente fracasso da cruz, e que confunde a lógica humana, está a remissão do gênero humano, mas pela fé. Então, o que parece que termina com a cruz, o corpo suspenso, o corpo pendente da cruz, parece um fracasso. Mas, na verdade, nós devemos entender este momento da cruz, não só parado ali, mas pela fé buscarmos entender o que veio pós-cruz. Então, ele elevado, ele traz para nós a salvação, como a serpente no deserto também salvava as pessoas das picadas e das cobras. Então, vejam bem, lá no deserto, uma serpente curando as pessoas que estavam sendo picadas por cobras. Aqui em Jesus, na cruz, elevado, todos nós sendo curados de nossos pecados. E o resgate que ele fez para com todos nós. Então, a remissão do gênero humano passa pela cruz. A remissão do gênero humano passa necessariamente pela cruz. Mas tudo isso pela fé. Mais do que convencer o mestre Nicodemos, que não entende nada do que Jesus está falando, o Evangelho busca iluminar a todos nós cristãos, desde aquela época até hoje. Da época da redação dos Evangelhos, quando o escândalo da cruz ainda é um empecilho para a adesão de Jesus. Então veja, a cruz, além de tudo, é um sinal de maldição,
é um sinal de vergonha, é um empecilho para que se aproxime de Jesus, para que nós, como cristãos hoje, nos aproximemos de Jesus. Então, o fracasso da cruz tem que ser deixado e a vitória da vida, a vitória sobre a morte pela ressurreição. Então, aí sim, aderir a Jesus. Então, é justamente no elevado que, como outrora a serpente de bronze no deserto, conforme o livro de Números 21, de 8 seguintes, que se realiza a cura. Ou seja, pela serpente levantada no deserto é que se realiza a cura. Isto é, agora com Jesus, a mesma situação de elevado, ele nos traz também a cura dos nossos pecados e principalmente a vida eterna. Então, é por ele que nós recebemos a vida eterna. Nicodemos, então, deve assimilar esta realidade, ou seja, da cruz redentora, para passar da velha à nova realidade. Então vejamos, Nicodemos ainda com a situação da velha aliança, sem entender do que Jesus falava, ele busca, lógico, este entendimento na própria pessoa de Jesus. Então, as dúvidas que ele tem, ele pergunta e o Senhor responde para ele. Então, assim também nós, hoje, assim como Nicodemos, devemos agir para que a nossa fé seja colocada em prática desde a cruz até a ressurreição. E é somente pela fé na ressurreição, que passa necessariamente pela cruz, que nós devemos crer, devemos buscar, devemos aderir a Jesus em nossa vida, em nosso dia a dia. Que hoje possamos fazer isso com a nossa vida, com a nossa fé nesta expressão máxima do amor a Cristo e aos irmãos, na morte e na ressurreição do próprio Cristo Jesus. Amém? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, então, a bênção para este dia, para esta terça-feira, uma santa, abençoada e bastante profícua terça-feira para todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, de São Pedro, nosso padroeiro, e de Beato Carlo Acutis, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, permaneçamos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.